Há outra preocupação na agenda de especialistas que acompanham o dia a dia sobre o número de contribuintes e também a base de benefícios concedidos pelo INSS. Um estudo mostra que entre 2012 e 2026, o número dos que recolhem para a aposentadoria cresceu em média 0,7 ao ano. E de pagamentos, ou seja, de contribuintes, ou de beneficiários, no caso de quem recebe os benefícios da Previdência Social, essa quantidade cresceu 2,2%. Especialistas alertam para a necessidade de uma nova reforma previdenciária. Esse estudo tem por base os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD de 2022, feita pelo IBGE. O estudo é do especialista Rogério Nagamini, com base nesses números do IBGE. Ou seja, Beto Almeida, em 10 anos, repetindo para você, ouvinte, internauta, que acompanha com atenção essa agenda política e, ao mesmo tempo, e especialmente, a pauta da Previdência Social. Em 10 anos, cresceu em apenas 0,7% o número de contribuintes da Previdência Social, enquanto aumentou em 2,2% a quantidade de pessoas que recebem os benefícios da Previdência Social. E nesse contingente estão os detentores do BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é dado a quem tem problemas de saúde, tem deficiência ou chega aos 65 anos de idade e nunca contribuiu para a Previdência Social. BPC que erradamente, equivocadamente ou maldosamente está incluso na agenda, na conta do INSS, da Previdência Social, quando na realidade a Previdência Social deveria ser voltada exclusivamente à Previdência Social, ou seja, quem paga a contribuição deve receber o benefício. E quem não paga deve ter sim, no âmbito do Ministério da Ação Social, essa instituição do BPC. Luzenor de Oliveira, a gente já percebeu claramente aí pelos números que você citou que a conta não está fechando, Luzenor. A gente tem hoje a expansão do número de contribuintes para a Previdência Social muito abaixo do esperado em relação ao número de pessoas que estão buscando o guarda-chuva da Previdência Social. Ou seja, você citou 2026, mas na realidade o estudo é entre 2012 e 2022. Ou seja, são 10 anos que estão sendo analisados aí. E tem um detalhe, que você diz assim, realmente o BPC, ele é um benefício de prestação continuada, é um benefício social, não inclui aí contribuinte da Previdência, e esse é um dos problemas. O que a gente tem que entender é o seguinte, o BPC é um ponto a ser reelaborado? Sem dúvida, mas também não é o único não, Luzenor. O grande problema da Previdência Social hoje, por exemplo, é que hoje nós temos uma economia cada vez mais informal. E essa economia informal faz com que os trabalhadores que estão inseridos dentro desse mercado informal, que eles não contribuam para a Previdência Social. Só que em algum momento da vida, alcançando aquela idade de 65 anos, esses informais vão correr para uma aposentadoria ou um para o BPC. Ou para o BPC. E acrescenta outro detalhe, Beto. Nesse aspecto do perfil de contribuintes, o governo federal instituiu o MEI, Microempreendedor Individual, que tem um percentual bem abaixo da média dos contribuintes que recebem, por exemplo, o salário mínimo para a Previdência Social. Isso significa dizer que enquanto quem trabalha como MEI contribui, por exemplo, R$10 para a Previdência Social, quem recebe de forma com carteira assinada, contribui o dobro ou o triplo. É uma comparação aqui, sem um dado mais real, mas apenas para você, ouvinte internauta, entender. E neste caso, dizer o seguinte, a conta não fecha a médio e longo prazo. E neste momento, nós temos aí, o governo federal encaminhou para o Congresso Nacional um projeto de lei que regulamenta a atividade de contribuinte da Previdência Social para os trabalhadores do transporte de passageiros, de que aplicativo. Não querem contribuir, diz que não querem. Nós temos no Brasil 1,5 milhão de trabalhadores nesse setor. São entregadores e motoristas de aplicativo
aplicativos. Esse projeto abrange apenas os motoristas, que se recusam também a aceitar essa proposta que o governo fez por meio de um projeto de lei que está no Congresso Nacional, gerando muita polêmica, e que tem as entidades que congregam esses trabalhadores se opondo a essa proposta de imposição de contribuição obrigatória para a Previdência Social. Dá para entender, Luciano, a partir desses dados, por que a equipe econômica, ou seja, que o Ministério da Fazenda vem resistindo a essa proposta de incluir as prefeituras entre os entes beneficiados dessa proposta de desoneração na contribuição da folha de pagamentos para a Previdência Social, porque o projeto, na realidade, estabelecia o benefício para 17 setores da economia que mais empregam. Qual é a argumentação? É que esses setores, na realidade, se eles tiverem uma desoneração na folha, eles vão acabar empregando mais. Essas pessoas empregadas com carteira assinada vão contribuir também mais para a Previdência Social. Mas aí as prefeituras resolveram então pegar esse gancho e quererem também isso para elas. Só que aí a relação é outra. Não é exatamente isso que o governo quer. Porque na realidade, quando o governo abre mão, Luciano, dessa arrecadação, alguém vai ter que contribuir, vai ter que dizer de onde é que vai vir o dinheiro para cobrir esse rombo. Porque é um déficit que você gera. Então você vê de um lado esses números colocando claramente que os municípios, na realidade, infelizmente, não deveriam estar buscando essa alternativa de pendurar as suas dívidas nas custas da viúva, ou seja, da Previdência. Vamos continuar falando sobre Previdência Social, porque esse assunto interessa a milhares de cearenses. O INSS acumula, neste momento, 130 mil denúncias em relação a descontos indevidos, sem autorização, na aposentadoria e pensão desses beneficiários do INSS. As informações chegam com o repórter Carlos Alberto. Aposentados e pensionistas do INSS se queixam com frequência de descontos indevidos em seus benefícios. A cobrança do dinheiro é feita sem autorização e atinge hoje pelo menos 130 mil pessoas em todo o Brasil. O Ceará registra também dezenas de queixas de aposentados e pensionistas que são surpreendidos com descontos mensais acima de R$40. O desconto sem autorização é feito em nome de sindicatos ou entidades que se apresentam como representantes dos segurados e beneficiários da Previdência Social. Uma das entidades que são alvo das reclamações é a Amar Brasil Prime Club, ABCB, um clube de benefícios voltados para pessoas da terceira idade associado ao INSS. A entidade despertou atenção no próprio INSS por ter registrado entre 2023 e 2024 um aumento de 64,3% no número de associados. Em 2023, eram 140 mil, passando em 2024 para 230 mil. O aumento do número de reclamações sobre descontos indevidos nos benefícios fez o INSS a decidir, por meio de um ato normativo, que só serão aceitos vínculos associativos, em que os segurados tenham feito essa autorização por meio de biometria. As entidades têm um prazo de até 180 dias para se adaptarem. Com o sistema, segundo o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, esse tipo de irregularidade pode ser sanado. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Essa marmota de desconto indevido no contra-cheque dos aposentados e pensionistas existe ao longo da história. E quando há excesso, no caso desses abusos, aí vem a reação do INSS. Mais uma vez, Beto Almeida, estamos tendo denúncias aqui mesmo no Jornal Alerta Geral. São frequentes as reclamações de ouvintes que são beneficiários da Previdência Social ou têm parentes que recebem aposentadorias e pensões do INSS, se queixando de que o banco fez um desconto sem que esse beneficiário autorizasse essa supressão do dinheiro nessa conta de quem recebe aposentadoria e pensão. Mas vamos esclarecer aqui uma coisa, Luzenor, para os nossos ouvintes. Você falou bancos, mas aqui
é bom que se diga. Nesse caso específico, mais específico agora, os bancos estão isentos nessa história, tá? O pior aqui são exatamente essas entidades que são criadas, Luciano, para fazer a defesa dos aposentados e pensionistas. Existem centenas delas sendo criadas. Isso aqui não é aquele desconto, Luciano, feito pelo aposentado junto às agências bancárias, não. São entidades que surgem, que se credenciam junto ao INSS, junto à Previdência Social, e de repente, Luciano, ela simplesmente pega a base de segurados da Previdência Social e aí começa a fazer desconto. Sem você perceber, você está associado, pagando uma mensalidade de uma entidade que supostamente foi criada para fazer a defesa do aposentado e do pensionista. Só que o aposentado não pediu para se filiar a essa entidade. Ele não pediu para contribuir. Aí o INSS diz que está sabendo disso, que está tomando conta de tudo e que está orientando o trabalhador. Mas o INSS tem culpa nessa história sim, Luciano. Quem é que garante, quem é que dá para a base de dados para o funcionamento dessas entidades? É a Previdência Social. Eles só entram nessa base de dados porque eles recebem a parceria da Previdência Social. Então, o seu ministro Carlos Lupe tem uma responsabilidade enorme com isso. E tem um detalhe, o aposentado tem que olhar agora. Eu não estou falando do empréstimo que ele faz no banco, não. Veja se no seu contra-cheque tem lá, contribuição para uma entidade assistencialista. Se tiver, ligue para o 135. Você pediu? Se não pediu, amigo, pede para retirar isso. A primeira reclamação acontece geralmente na agência bancária e o banco recomenda que os beneficiários da Previdência Social recorram ao INSS, porque você tem razão quando faz essa observação. Na realidade, essas entidades congregam os aposentados sem que eles as autorizem a fazer o desconto e as entidades acabam sendo beneficiadas com esse dinheiro que não as pertence.